Muito bom, bom demais, excelente novo dia para você que está conectado com a gente pelo canal TV Novo Dia do YouTube, o canal oficial da Igreja Assembleia de Deus, Plano Piloto, Igreja do Novo Dia. Que legal que você está com a gente na Conversa da Escritura. Paz do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor alcance o seu coração, preencha o seu ser, a sua casa, a sua vida. Que você seja, de fato, muito abençoado com a nossa conversa de hoje. Conversa da Escritura está no ar. Isso aí. Que bom que você está com a gente. Hoje, o nosso episódio nessa temporada é para falar sobre as epístolas gerais. Você já ouviu falar em epístolas gerais? Pois é, a gente semana passada falou sobre epístolas paulinas, hoje é para falar sobre epístolas gerais. E o grupo está ansioso por participar desse momento, mas antes de eu falar do grupo, vamos aos nossos comerciais. Por favor, começa aí se inscrevendo no canal. Aperta o joinha. Ah, no joinha não. Para se inscrever no canal é o sininho, né? Aperta o sininho. Isso, Natan. Obrigado aí. Né? Para o pessoal não ficar desesperado que hora que vai acabar. Então se inscreve no canal ativando o sininho. Curta, apertando o joinha e, claro, compartilhe com todos os seus contatos esse nosso momento que é de bênção para você e para muita gente. Vamos lá apresentar o time de hoje. Aqui conosco temos a grata satisfação de termos a pastora Inês, comentarista desse time. Bom novo dia, pastora Inês. Bom novo dia para todos. Estamos aqui para colaborar, né? Falarmos sobre a palavra de Deus, algo que vai edificar todos nós. Temos certeza disso também conosco aqui, o pastor Jair. Bom novo dia, pastor Jair. Bom novo dia a todos. Nós estamos aqui mais uma vez para trazer conhecimento, trazer incentivo a você na leitura das Escrituras e também dar suporte na sua caminhada para que você cresça espiritualmente na fé. Amém. E também o jovem Pedro, comentarista Pedro Henrique. Bom novo dia, Pedro Henrique. Um bom novo dia para vocês que estão nos assistindo. Bom novo dia para todos os comentaristas da mesa. Comentarista Pedro Henrique é engraçado de ouvir, tá, gente? É a primeira vez que eu tô ouvindo e já me causa um negocinho meio estranho. Antes da gente passar para os comentários, olha só. Você que está participando com a gente, não deixe de, além de se inscrever, curtir e tal, entra no chat que tá aí, ó. A gente já tá vendo aí a Alana, o Junoca, o pastor Leandro, o André Ferreira, o pastor Davi que tá aqui na conversa paralela, também aqui na conversa paralela tá o pastor Valdenir. Tem a Priscila, a pastora Maria Clara Serpa, é isso aí, esse pessoal tá todo aqui já com a gente para comentar aquilo que vai ser comentado na conversa de hoje. Bem, o assunto de hoje são as epístolas gerais. As epístolas gerais são epístolas que não foram escritas pelo apóstolo Paulo. Essa é a definição mais fácil. Mas hoje aqui nós não vamos falar das epístolas que foram escritas por João. Então, as gerais são Hebreus, carta aos Hebreus, carta de Tiago, as 2 cartas de Pedro, as 3 cartas de João e também a carta de Judas. Nós não vamos falar da carta de João, ou das cartas de João, porque esse é assunto da semana que vem, dos escritos joaninos, quando vamos conversar aqui com o time do pastor Alessandro, por isso que o Valdenir veio, ele já chegou mais cedo, né, para falar sobre o Evangelho de João, as cartas de João e o Apocalipse. É importante a gente dizer que essas cartas, elas estão todas dentro de um mesmo contexto histórico, está todo mundo no começo da igreja, né? A igreja está no seu iniciozinho. E a primeira carta que a gente começa a falar aqui é a carta aos Hebreus. Ela serve como uma transição, porque quem escreveu aos Hebreus, e a gente não sabe quem foi, tá certo? Carta aos Hebreus. Nós não sabemos quem foi o autor. Alguns dizem, quer dizer, a primeira tradição da igreja diz que foi Barnabé. Lá atrás o pessoal dizia que era Barnabé. Depois Apolo, e enfim. Mas a gente sabe que foi um homem, alguém do sexo masculino. No grego você consegue perceber. Como a gente aqui não está aqui para falar grego, a gente está para falar português, então a gente dá essa dica para o pessoal, né? Que... Bem, antes do ano 70, ela foi escrita porque ela não faz menção da destruição do templo e também
trata como os assuntos do templo estando em dia. Tudo está acontecendo, os sacrifícios estão acontecendo. Os destinatários são os judeus convertidos ao cristianismo, que estavam ou sendo tentados a voltar ao judaísmo com suas práticas, pompas e circunstâncias, né, os seus rituais, ou tentados a judaizar o evangelho, e isso estava na moda naquela época. Aliás, importante dizer, nós, agora para quem está assistindo ao vivo, hoje nós lemos carta aos Filipenses. E na carta aos Filipenses o apóstolo Paulo está fazendo alerta sobre isso, gente que está tentando judaizar também, olha só. A temática da carta é a total supremacia e suficiência de Jesus Cristo como revelador e mediador da graça de Deus. Cristo é superior a tudo. E aí, quando a gente olha a carta aos Hebreus, a gente se pergunta, né, aqui a gente pergunta aos comentaristas, né, o que vocês identificaram, embora que a gente ainda não tenha lido no nosso roteiro, mas a gente aqui já leu, né? O que a gente vê sobre a pessoa de Jesus Cristo na carta aos Hebreus? Pastor Inês, o que você viu lá que fala de Cristo Jesus? Puxa seu microfone mais para perto de você, mais para cá. Isso, olha aí. Pode trazer até mais se quiser, porque você está virado para a mesa toda. Isso, olha aí. Acho que para baixo, né? Pronto. Tá bom assim, né? Perfeito. Nossa, toda a carta fala, né, da pessoa de Jesus Cristo, como o pastor mesmo disse, né, da supremacia dele, da preeminência dele. Mas eu destaquei aqui os sacrifícios levíticos, né, que apontavam para Cristo. E até que isso acabou, né, o capítulo 10 vai falar, um capítulo que eu gosto muito, sobre do sangue, né, dos animais, que é todo aquele ritual que tinha lá na antiga aliança, ou nos ritos mosaicos, podemos dizer assim, e que a partir de então de Cristo não é preciso mais. Então apontava para o sacrifício único, perfeito, né, permanente de Jesus Cristo, né? O seu sangue foi derramado. Então coloca aí Jesus como sendo tanto a oferta como o ofertante, e a gente pode confiar, porque tem poder permanente e eterno. O sacrifício é perfeito. É perfeito, É exato. perfeito, o sacrifício é E perfeito. anteriormente não era, né? Anteriormente era só Eram de homens, né? Isso, era uma nota promissória. Paliativo. Era nota promissória. Exato. Vai vir alguém que vai pagar. Sim, Né? era uma sombra mesmo do que iria acontecer no Quase um futuro. remédio de efeito placebo, né? Uma hora vai vir um remédio que vai resolver E mesmo. graças Por a Deus enquanto, por isso, né, gente? Graças a Porque Deus. eu imagino o que acontecia ali no tabernáculo, né? Aquele sacrifício, aquele aroma horrível de bicho sendo queimado, para lembrar realmente que o pecado, né, cheira mal, e tinha que fazer aquilo sempre. Acho que a fila ali nunca acabava. É interessante que Levítico 6,13, quando ele fala que o fogo arderá continuamente sobre o altar, É isso. nós, pentecostais, a gente gosta de dizer que é o fogo do do Espírito. Espírito e tal, mas não é o altar. O altar ali é o altar do sacrifício, de quem o fogo está ardendo, porque Deus sempre está aberto a perdoar. Olha aí. Jair, o que você viu sobre Cristo lá na carta aos Hebreus? A carta aos Hebreus, ela poderia ser considerada como um quinto evangelho, né? Nós temos 4 evangelhos, né? Ela seria uma espécie de um quinto evangelho, onde ele destaca a supremacia de Cristo. Ele vai destacar que Cristo é superior ao sumo sacerdote. Ele faz uma comparação entre a linhagem do sumo sacerdote que descende de Arão e a linhagem do sumo sacerdote Cristo, né? Ele vai fazer uma comparação entre a linhagem dos profetas e o profeta maior, que é Cristo, e ele vai fazer uma comparação entre o rei e o Cristo. Então, no escritor dos Hebreus, ele vai destacar a supremacia de Cristo. Cristo é superior ao rei Davi, Cristo é superior ao maior profeta de Israel, que é considerado no caso de Moisés, e Cristo é superior ao sumo sacerdote da linhagem de Arão, né? Então, todos esses 3 exemplos, ele vai mostrar através disso que o Cristo, os hebreus que estão sendo alcançados, que estão na dispersão, eles estão querendo voltar aos ritos judaicos. E ele está mostrando que não há essa
condição, não tem volta, né? Eles têm que se manter na fé em Cristo Jesus, porque Cristo supera todos os rudimentos da lei hebraica, né? É interessante você falar sobre fé, porque ele vai dizer, capítulo 12, verso 2, que Jesus Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. Não existe fé em Deus sem Cristo. Né? Não tem como ter fé em Deus sem Cristo. Começa nele e se aperfeiçoa nele. Inclusive, na nova versão transformadora, que é a que eu estou lendo, ele diz que ele é o líder e o aperfeiçoador da nossa fé. O líder e o aperfeiçoador da nossa fé. Ali, ó. Cadê? NVT. Na segunda linha aí. Isso, o líder e o aperfeiçoador da nossa fé. O autor e o consumador da nossa fé. Começa nele e tudo tem a ver com ele. Não existe fé em Deus sem ter fé em Cristo Jesus. Isso é muito importante para nós, né? Porque tem muita gente que gosta de dizer que crê em Deus, mas está muito longe de Jesus. É uma coisa que não faz sentido, né? A gente tem alguns debates desses, né? Lá em casa e com os jovens, muito sobre isso, de pessoas que dizem que são cristãs ou que querem viver o evangelho e retiram a pessoa de Cristo do cenário. É uma coisa que não tem nexo causal. Por que seria assim? Como funcionaria isso? A Bíblia sem Jesus, ela é apenas uma mensagem de algo que viria e algo que veio e não foi importante. Então Jesus é o elo que linka tudo que tem ali dentro. Sem Jesus é como se fosse um livro de receita de bolo sem farinha. Não faz o menor sentido. É sobre Jesus, autor e consumador da fé. E quando a gente lê a carta aos Hebreus, que foi escrita para hebreus, cristãos convertidos, né? Aliás, judeus convertidos, lá no primeiro século, dá para aplicar para hoje? Tem aplicação para hoje esses escritos, pastor Inês? Com certeza que sim, porque há muita gente que está querendo praticar, não é? Coisas antigas. Não fale isso. Rudimentos, não. né? Oh, não. Da antiga aí, aliança. Impossível. Pois é, impossível não comentar. Então, infelizmente, né? A gente é algo bem atual, né? Para os nossos dias. E a palavra diz, Hebreus, está muito bem escrito, que foi escrito isso para os hebreus, não é? E convertidos e que serve para nós, né? Que tudo isso já passou, aqueles rituais, né? Então é isso. Cristo é aí a nova aliança, é tudo novo. Né? Tudo novo. Tudo novo. Tudo novo. O caminho. Não fiquemos tentados a voltar. Né? Inclusive, eu anotei aqui, né, que o problema é que o pessoal via, né, aqueles rituais, você imagina, Jair, você entra no templo, tá lá o sacerdote com uma veste de linho, e o cara bota um peitoral que tem aqui 12 pedras preciosas e uma mitra que tem ouro, e santo ao Senhor, um diadema, santo ao Senhor, uma mitra enorme na cabeça, e enfim, o cara anda e tem 10 quilos de roupa para ele arrastar, e aí ele pega o negócio, levanta, via Israel, aí todo mundo arrepia, né, tudinho assim, né, fica todo mundo arrepiado. E aí quando você vai pro evangelho não tem nada disso. O evangelho é simples, mas não é simplório. A gente precisa entender isso, que a gente não precisa dessas pirotecnias todas, e tem muita gente atrás de pirotecnia. E aí a gente acaba exaltando a pirotecnia, quando na verdade Cristo é o superior. E nos esquecemos do essencial, que é a transformação, que é o que o evangelho prega. A gente tem visto isso um bocado por aí, né, Pedro, com os jovens. É um negócio que a gente conversa também, a gente conversa sobre tudo, né, o povo conversador, né, mas é sombra, né? Isso tudo, no final das contas, é sombra daquilo que realmente importa, da onde vem a luz de verdade. A gente fica... Tanto os rituais antigos, quanto os sacrifícios e tudo isso apontavam para alguma coisa. Tinha um propósito em alguma coisa, né? É como se você tá no deserto e vê a sombra do camelo na areia e fica fixado na sombra como aquilo é incrível. Olha o tamanho desse animal, que é animal diferente. E o bicho tá bem ali do lado. É visível, é palpável. Então, a gente meio que ignora, às vezes, quem é Jesus, porque, às vezes, a sombra é muito mais
conveniente e atrativa, né, para os Aliás, nossos desejos, né? Tem uma imagem disso da National Geographic, pedi pro pessoal da técnica correr atrás aí, se vira e acha. Uma sombra, os camelos no deserto da National Geographic, que você vê a sombra bem grandona e o camelo pequenininho, mas e a sombra chama bastante atenção. Quando ela aparecer, você chama aí. Já Mas- o que você fala? Não, que eu ia dizer isso que você falou do camelo ser pequenininho na imagem, e isso não quer dizer que o camelo é simples, né? Aham. Não quer dizer que ele é simplório. Ele é simples. Quando você vê a imagem, ele é pequenininho, ele tá lá longe, mas quando você vai olhar o detalhe e a realidade que o camelo no mundo real tem, é muito mais profundo do que a sombra dele consegue acrescentar, né? Então, é muito curioso o fato de que nós, como seres humanos, ainda de vez em quando procuramos a sombra em vez da fonte originária da luz. É meio igual um mosquito batendo na lâmpada, sabe? Achando que é o sol. Pois é. Já aí, o que você viu para hoje na carta aos Hebreus? É o seguinte, a carta aos Hebreus, ela nos mostra a necessidade de se manter a centralidade do Evangelho em Cristo Jesus, né? Sim. Existia todo os rituais judaicos que eles são considerados sombras que apontam para uma realidade maior, né? Algo maior. Os judeus, eles não abriram mão do ritualismo da tradição, e eles mantiveram essa condição e eles se fixaram na figura do sumo sacerdote. A pessoa mais importante dentro da sociedade judaica é o sumo sacerdote. Eles tinham um rei, eles tinham o sinédrio, mas a pessoa que o povo ouvia era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele tinha destaque entre o povo. Os judeus, ele abririam a mão até do rei, do sinédrio, mas eles não abririam a mão de ouvir o sumo sacerdote. Todo aquele ritual que foi criado justamente para manter a tradição da ligação de Deus com Moisés através do sumo sacerdote. Ele tinha a última palavra, era ele que revelava, era ele que dava a última interpretação dos textos sagrados. E praticamente ele, quando se dirigia à população, ele não falava de si mesmo, ele só citava os textos sagrados, né? Então, isso faz parte para a população, ela ter essa noção desse ritual, dessa figura, né, que aponta para Cristo, e ver Cristo nisso, né? Não é tanto a questão do processo da igreja simplificar o ritual, é você manter a autoridade do evangelho Na pessoa certa. na pessoa certa, né? Na pessoa certa. Porque não adianta ter pirotecnia se não tem Exatamente. Cristo. Quando Cristo é apresentado por João, ele vai se virar em quem? Ele vai se mirar em quem? Ele vai se mirar na figura do sumo sacerdote, né? Porque é a autoridade máxima, é aquilo que aparece para ele, e ele é o escritor das revelações, ele está mostrando um Cristo praticamente igual ao sumo sacerdote, né? Ao sumo sacerdote. As vestes, a roupa, Sim. toda a pompa que envolve o coisa está ali, né? Então a gente não pode desprezar essa questão do ritual e da riqueza, porque ela faz parte. O que não pode é você voltar àquilo que o apóstolo, o escritor está pedindo. Você não pode voltar aos rudimentos antigos. E outra coisa que ele adverte, você tem que se alimentar de comida sólida. Você não pode ficar sendo alimentado com leite, né? É. E outra coisa, aqueles que é impossível, ele chega a dizer que é impossível, uma vez que aqueles que se declaram Cristo, voltar ao rudimento é como se ele estivesse voltando ao pecado novamente, É. né? Ele não admite uma renovação. A gente Não dá, né? Não dá. Não cabe. Não cabe. Não Não cabe. tem como alguém que seguiu o Evangelho de Cristo renunciar a isso e voltar aos rudimentos antigos, né? Hoje as pessoas estão se voltando para o ateísmo, estão se voltando para coisas Até para o judaísmo. até para o judaísmo, né? É. Mas você está retornando ao passado isso, né? É isso aí. A imagem, vamos colocar aí, ó, para o pessoal ver. A imagem é essa, olha aí, ó. Quem olha isso aí, né, essa é uma imagem de satélite. Quer dizer, uma imagem tirada de cima, na verdade, né? É uma imagem tirada de cima e você vê esses grandes, né? Essas figuras escuras, elas na verdade são as sombras. Se você observar bem, você vai ver o camelo. Ele é Esse risquinho branco risquinho que parece branco um que parece- ruído na imagem. né? Então, assim, tem gente que gosta, que fica fascinado pelas sombras
e se esquece daquilo que é real. Essa é a mensagem aos hebreus. Amém? Amém. Bora para frente? Vamos falar de Tiago? A carta de Tiago é uma carta muito gostosa, né? A gente gosta muito dela. O pessoal gostava de dizer que Tiago e Paulo brigavam. E não tem briga aqui, né? Aqui não é sobre briga. Aqui é uma demonstração, né? Prática. Na verdade, vamos lá. Quem é Tiago? Tiago aqui não é o irmão de João. Tiago aqui é aquele que vai ser o irmão de Jesus. Mateus 13:55 coloca ele como o primeiro, né? O mais velho dos irmãos de Jesus. E essa carta talvez seja um dos antigos, o escrito mais antigo do Novo Testamento, ou a carta de Tiago ou a carta aos Gálatas. As duas foram escritas antes do Concílio de Jerusalém. Então a briga é boa para saber quem é mais antiga entre as duas, mas enfim, antes do ano 50. Então a igreja era muito novinha ainda, muito novinha, uma igreja que não tinha nem 20 anos, sei lá, 15 anos talvez de igreja. E o que acontece? Ele escreve para os judeus que estão dispersos, os judeus convertidos ao cristianismo que estão dispersos, e provavelmente por causa daquela dispersão que acontece com o apedrejamento de Estevão. A temática, a fé, precisa ser demonstrada. Né? Você diz que você tem fé? Então mostra. Mostra. É simples assim, né? A vida cristã precisa ser acompanhada de boas obras que testemunham a fé que temos. Aliás, Jesus falou disso, mas vamos lá, é nós, né? O que a gente vê aqui que aponta para Cristo, pastor Inês? O que você vê aqui? Então, estudando a carta, né, de Tiago, eu destaquei quando ele diz lá no 4.7, né, que é o versículo 7 do capítulo Versículo 4. 7 do capítulo 4. Isso, desenrolando aqui. Então, quando ele diz assim, sujeitar-se a Deus e resistir ao diabo, né, que ele vai fugir de vós. Então, eu estava pensando nisso, nada mais, nada menos, foi isso que Jesus fez. Foi isso que... No deserto. Não só no deserto, durante todo o seu ministério, ele se sujeitou ao Pai, né, à vontade do Pai, ele deu o exemplo para nós, que é assim que tem que ser. Não é se sujeitar ao Senhor. E isso torna para nós como se fosse uma arma espiritual, porque o inimigo vê autoridade, né? Deus aí, ele honra aquele que realmente se sujeita a ele. Quando a gente se sujeita à vontade do Senhor, à sua palavra, né? Uma vida santa, separada para Deus, não tem essa, é realmente uma resistência ao mal. O mal vai olhar para você e dizer, peraí, ele é totalmente diferente, ele né? Está coberto, está na obediência, está realmente servindo a Deus, né? Então, tem muito a ver com o nosso testemunho, né? Tem muito, e o Senhor deixou isso para nós. É importantíssimo nos sujeitarmos à vontade do Senhor, à palavra do Senhor, né? Isso é uma certa até intimidade. Bota o diabo para correr. Põe o diabo para correr. É arma Foi poderosa. O que Jesus ensinou. Arma eficaz. E aí tem o deserto, né? Que inclusive ele também foi com a palavra, né? Na palavra. Jair, o que você viu que aponta para Jesus em Tiago? No caso da carta a Tiago, ele vai mostrar uma ação do Evangelho, né, de Cristo ser muitamente voltado para obras, né? Ele vai enfatizar que Cristo, além de ser, vai apontar para Cristo, mas ele vai apontar através das obras. Ele vai querer que uma fé, que ela esteja em ação, né? Fundamentalmente, o livro de Tiago, ele vai falar sobre várias coisas, mas ele vai falar sobre a questão da língua, ele vai falar sobre a sabedoria, vai falar sobre a fé e vai falar sobre a questão de você, como você não fazer acepção de pessoas, né? Ele vai falar dessas coisas. Principalmente porque Tiago é um dos que lidera o Concílio de Jerusalém e quando tem que tomar decisão em relação aos cristãos e aos judeus, sobre os gentios e os judeus. Os gentios e os judeus. Então ele está corroborando com a ideia de que foi defendida lá em Atos dos Apóstolos, que não se podia impor aos gentios um julgo maior do que aquele que eles pudessem
carregar. Ele não queria impor a tradição judaica aos gentios. Mas ele vai alertar sobre, ou, principalmente sobre a questão da fé, que seja uma fé viva, uma fé em ação, né? E ele vai destacar isso, principalmente no relacionamento entre crentes da fé, entre os crentes da fé, né? Amém. Então é algo bem, enquanto Paulo vai tentar na fundamentação teológica, ele vai mostrar um lado prático da fé, tratando no relacionamento dele, do povo com a nova igreja, né? A igreja de Cristo, né? Você falou sobre a questão da acepção de pessoas. Coloca aí, Sadi, por favor, 2:1 de Tiago, na NVT. Olha só como é que é interessante. Porque Jesus não fazia acepção de pessoas. Olha lá, meus irmãos, como podem afirmar que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, se mostram favorecimento a algumas pessoas? Não, pode deixar no 1 lá mesmo. Quando a gente olha para a pessoa de Jesus, no ministério de Jesus, você não vê Jesus fazendo acepção de pessoas. Não. Jesus trata com homens, com mulheres, com os judeus, pobres, e com os gentios, ainda que na situação da mulher Ciro-Fenícia, ele dá uma testada na fé dela, ricos e pobres, limpos e imundos. Jesus está com todo mundo junto. E Tiago vai chamar exatamente, evocar a memória de Jesus, de dizer assim, como é que você diz que você tem fé em Jesus se você não faz o que Jesus está fazendo, o que Jesus fazia? Então, não pratica, não né? pratica o que ele praticou. Não dá para dissociar a sua fé daquilo, da pessoa de Jesus, daquilo que Jesus vivia e fazia. A gente tenta, às vezes, justificar certas coisas pelos costumes, né? Pelos nossos maneirismos. E acho que entendo, na verdade, que o ideal sempre é buscarmos identificar em nós mesmos essas coisas, né? Porque ficar confortável no nosso canto, sem acreditar que precisamos mudar e temos coisas para mudar o tempo todo, é muito antibíblico até, porque se fôssemos perfeitos já estávamos no céu, né? Então, sempre tem alguma coisinha ou outra que no convívio uns com os outros a gente acaba sendo botado a teste nisso. Uma pessoa que vem vestido com uma roupa diferente, que se comporta de forma diferente, que tem algum tipo de maneirismo diferente, que às vezes fala errado, que às vezes fala certo demais, que às vezes é muito impaciente, que às vezes é muito calma, que às vezes é muito cheiroso, outro que é muito fedido, outro que fala bobagem, outro que não fala bobagem nenhuma. Então, nessas horas, ser honesto consigo mesmo nas nossas fraquezas, nas nossas falhas, né, de eu não aguento esse tipo de pessoa. E é nisso que eu preciso que Jesus atue em mim, para que eu aguente, para que eu possa conviver e estar perto, porque só dizer eu não aguento estar perto, esse é meu jeito, eu nasci assim, não serve, né? Porque se fosse assim, não existiria a graça e transformação. E isso a gente já está falando da aplicação, né? Para os dias de hoje, né? Na caso da acepção de pessoas, ele é mais profundo do que o propriamente se diz em relação a de você ter um preconceito contra determinada pessoa, né? Na verdade, a fé cristã ela está se tornando uma fé que está fazendo acepção de pessoas. Quando a gente se isola na bolha cristã, sem ter diálogo com a sociedade, sem abrir um canal de conversação, e para fazer essa conversação você precisa ser bastante conhecedor do que o mundo lá fora está oferecendo e saber se contrapor a ele e saber conversar com isso, está ficando mais difícil. Nós estamos construindo uma verdadeira torre de Babel, onde as pessoas já rotulam você como evangélico e acham que você se enquadra dentro de um padrão que está antiquado para a sociedade. Aí você vai ver que os grandes autores do século XX, que eles abriram o diálogo com a sociedade, eles começaram falando assim, né? O evangelho foi abandonado não porque ele tem alguma falha teológica ou alguma razão que prove que o evangelho está errado. Ele foi abandonado porque os homens perceberam que era muito difícil cumprir o padrão que Cristo estava exercendo. Não existe um teólogo hoje que apresente uma razão dentro da teologia que o evangelho esteja errado. No entanto, os homens abandonaram o evangelho porque o padrão que Cristo exigiu é muito alto. E a gente se isola na nossa bolha achando que está tentando cobrir esse padrão. Mas, na verdade, Cristo quer que você alcance a todos. E tem um livro muito bom pelo que a gente padrão tá lendo da sobre santidade,
pelo padrão da tolerância, pelo padrão do diálogo entre as diferentes visões que a sociedade carrega, né? O estigma que a sociedade carrega hoje de rotular as pessoas dentro das suas bolhas, né? Isso fere o ego, né? Fere o ego do ser humano, porque o padrão ele é alto e inalcançável por uma razão, para a gente lembrar que a gente precisa de Jesus, né? Se a gente não precisasse... Quem produz o fruto é o Espírito. Quem produz o fruto é o Espírito. Mas quando fere o ego, fere... eu não consigo fazer, eu não sou tão bom assim... isso aí não é pra mim, então. Eu vou embora. Ou relativizar por baixo, né? Quando as pessoas criam uma ideia de que nós somos todos iguais, estamos todos no mesmo barco e Deus vai ter piedade, vai salvar a todos. Não é isso. Não é por aí. Não é isso que a Bíblia ensina. Não é esse evangelho universalista, né? Não é uma coisa nem outra. É um padrão que Deus está exigindo e Ele está cobrando dos seus seguidores esse padrão. Né? É por aí. Diga, pastor Inês. Assim, interessante, vocês comentando aí sobre questão de acepção e tal, né, de separação, e eu vejo que tem muito a ver com a parte quando o Tiago diz, né, que a fé tem que ter obras, né? Então, para você fazer a obra do Senhor, aí que você não tem que fazer separação de nada mesmo, né? Entende? É algo a ser trabalhado em nós, ou então você não faz. Aí fica dizendo só sou salvo. Fazer a obra de Deus é fazer o que Jesus fez. E ele disse, eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. Então, e aí, por isso que não há contradição realmente no que Paulo disse, que a salvação é pela fé, né? E do que Tiago diz, que olha, mas aí me mostra a sua fé, então, né? E aí não tem obras, então... Não é visível, não tem fé. Não existe. Ele vai aprofundar, ele vai ser muito enfático em relação ao relacionamento cristão. Ele vai, na parte 5, ele vai dizer assim, há alguém enfermo, né, na igreja? Não é que a igreja não acredite na medicina, não é isso que ele está querendo dizer. Ele está dizendo que chame os presbíteros para que a fé seja exercida em relação à questão das enfermidades, né? Há alguém enfermo, chame os presbíteros, unja o doente com óleo, e a oração da fé salvará o enfermo. Mas pode ser que salve o enfermo, a alma desse enfermo. Ele pode morrer da enfermidade dele, mas a alma será salva. Ele está falando de coisas muito mais profundas do que propriamente da cura. Vem aqui que nós vamos ungir, todo mundo vai ser curado. Todos foram curados, mas ninguém vai ser salvo. É um absurdo isso. A igreja está aí para oferecer salvação, não é só a cura. Né? Ela primordialmente a cura espiritual das pessoas. Primordialmente a salvação, A outra questão é que ele vai se aprofundar na igreja. Ele vai dizer, confessai os vossos pecados uns aos outros para que vocês sejam curados. Né? Onde que a igreja voltou à prática da confissão de pecados mútuos? E você sabe uma coisa curiosa sobre isso, Jair? Eu até anotei aqui. É que a gente tem que andar, porque senão vai dar ruim. Ainda tem mais 2 blocos, vamos lá. É de que quando a gente fala de perdão de pecados, se você pedir pecado a Deus 1000 vezes, se você pedir perdão pelos seus pecados 1000 vezes, Deus vai te perdoar as 1000 vezes. Agora, você só vai ser curado desse negócio do pecado que está te trazendo essa recorrência se você fizer confissão. Né? Então, uma coisa é o perdão que Deus te dá, outra coisa é você ser curado para parar de pecar. E é para isso que existe igreja, como você colocou. A gente precisa, e aí não é qualquer pessoa que, né, assim, eu vou pegar o primeiro que estiver passando ali e vou me confessar. Né? É com gente que tem maturidade, que são os presbíteros da igreja. Né? A igreja precisa formar pessoas para isso. A confissão de pecados, ela devia ser uma prática da igreja, não como o ritual, como o ritual que a Igreja Católica tem. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando da ideia de que você precisa de curar espiritualmente aquele que comete pecado. E ele só vai ser curado se ele tiver alguém que confie e alguém que seja idôneo para ouvir a confissão dele e interceder por ele para que ele seja curado. E até fazer uma mentoria, essa questão de... É essencial que o ser humano fale, confesse.
certo? Isso que eu ia dizer, inclusive, pastor Inês. Eu ia chamar de tia Inês, gente. É o maneirismo da vida. Que não adianta também a gente só confessar e não querer o que vem depois, né? Porque Sim. é necessário deixar, um policiamento, né? Eu preciso aceitar que eu tô prestação de precisando contas. de ajuda, né? É Prestação de necessário contas. que você passe por um exercício espiritual de penitência para você ter aquela capacidade de perceber a gravidade do seu pecado diante de Deus. Você precisa se arrepender de coração e de atos. Sentir na É alma. isso que ele está falando aqui. Gente, vamos mudar de bloco, porque Vamos. senão não vai dar certo. Tá, Bora o tempo tá andando, vamos embora. Vamos falar das cartas de Pedro. As cartas de Pedro, autoria, Pedro, Opa. o apóstolo. Ah, tá. Pedro, o apóstolo. Essa questão da primeira e da segunda carta, no começo da história da igreja, isso deu algumas controvérsias, mas hoje está todo mundo pacificado em relação a isso. Elas foram escritas muito próximas uma da outra. Todas elas ali na década de 60. Na primeira década de 60, tá certo? Né? Nos anos 1960. Pedro não escreveu no Woodstock, tá certo? É nos anos 60 de verdade. Se tivesse escrito, não teria o Woodstock, né? Esse que é o ponto. Então, uma muito próxima da outra, porque é depois que Paulo escreve as cartas da prisão e antes do martírio de Pedro, que é aí pelo ano 67, 68. Os destinatários são os judeus convertidos ao cristianismo, igual Tiago também, né? E também as gentios convertidos. Paulo já tinha pregado nos mesmos lugares para os quais Pedro está enviando a sua carta. As temáticas são cartas muito pastorais, né? O apóstolo está cuidando das ovelhas, falando de vida cristã, falando dos deveres e falando dos perigos, claro, dos falsos mestres. Como que isso era notório naquele tempo. Hoje em dia não mais. Hoje em dia acabou isso aí, gente. Pedro, o que é que você viu ali que fala sobre a pessoa de Jesus? Sou um pouco tendencioso, né, com as cartas. Eu gosto muito, não sei porquê, tem alguma coisa nelas que me chama muita atenção. Mas os pontos que eu anotei eu vou até pegar a colinha sua aqui, pai. Na primeira carta, essa? Isso. Nas duas, já botei os dois juntos aí. Na primeira carta de Pedro, o que mais me chama a atenção é quando ele fala do sofrimento. Eu acredito que o povo devia estar na época, entendo que o povo estava na época sofrendo muito castigado, muita coisa acontecendo. E às vezes o cristão esquece que o sofrimento ele faz parte da vida cristã. Mas a gente esquece que ele faz parte pro bem. Que sofrer por conta de Cristo é até uma forma de amor, porque ele sofreu por nós. Quando você para pensar as mazelas, só da caminhada de Jesus, da onde ele foi julgado até a cruz, o tanto que ele apanhou, que ele foi cuspido, que ele foi surrado, a crucificação, o vinagre na boca, é uma coisa assim, é uma tortura sem fim, que se a gente fosse quantificar em dor física, o que nós sentimos, a gente não consegue mapear isso. Se a gente for pensar no peso de todos os pecados da humanidade nas costas como a dor espiritual, é um trem que aí mesmo que a gente não consegue mapear. Então, sofrer por Cristo devia ser até louvável, assim de dizer, Um privilégio, que bom, né? que bom que eu tô podendo fazer isso, que bom que de alguma forma eu tô podendo viver isso por Cristo, e isso me satisfaz, isso me alegra, né? Aliás, essa Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz isso, né? A vocês foi dado o privilégio não só de conhecer a Cristo, mas de sofrer por ele. Ele chama isso de privilégio, olha aí. Pois é, e eu vou até pegar o gancho do privilégio, porque antes de Jesus não tinha esse privilégio. Você pega um monte de profeta que prega sobre o Messias, prega sobre uma salvação, prega sobre uma transformação do povo que há de vir, e eles não conseguem viver essas coisas. E Jesus, ele é a consumação dessa esperança que eles tantos falam, né? Pedro até diz isso, que normalmente as pessoas dizem que por aí até hoje dizem, né, que Jesus é uma história inventada, que Jesus não tem sentido, não tem propósito, mas não só pela escrita dos profetas israelitas, né, na época, dizendo que viria um Messias, que ele haveria de vir, e Jesus cumprindo todas essas profecias, Deus vem na presença de todo mundo que estava no batismo de Jesus e fala abertamente a todos, este é o meu filho amado. É quase que uma... não tem referendo maior, né? Não tem comprovação melhor que essa. Então, Jesus, ele é inegavelmente filho de Deus e isso não é discutível mais. E Pedro traz isso.
Inês, o que você viu sobre Jesus nas cartas de Pedro? Então, eu destaquei aqui, né, no capítulo 5:2, quando ele exorta, né, os presbíteros, enfim, que apacente o rebanho de Deus. Eu achei interessante isso porque, para mim, aponta para o Senhor é o bom pastor, ele tinha essa preocupação, tanto é que ele deu uma chamada, né, no próprio Pedro, ali no final de João, e disse, olha, apacenta minhas ovelhas, né? Tu me amas mesmo? Então, é isso que você tem que fazer. Ele está replicando o discurso de Jesus aqui. E Pedro, na verdade, exatamente, está replicando. Tanto é que ele exorta, assim, ele exorta com amor e usa muito dos ensinamentos que ele teve com Jesus, né? E um deles é esse mesmo. E a gente vê essa parte de Cristo aí, né? Que ele pegou isso e ele, então, ensina isso também. Tá, o que mais? Na questão do Cristo, você vai ver a questão do que ele vai dizer no capítulo 5, verso 13. Alegrai-vos na medida que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Veja a questão, né? A nossa sociedade criou um sistema onde que as pessoas têm que fugir do sofrimento. Você foge do sofrimento e abraça o prazer, né? E isso está criando uma dicotomia na igreja, onde que as pessoas não podem mais sofrer, não se pode mais passar por uma provação, não se pode mais suportar a ideia de que você, para viver nessa terra, tem que ter uma carga de sofrimento. Imagine se você não corresse o risco de sofrer, né? É a mesma coisa que você estar diante de um tabuleiro de xadrez e mova cada peça e alguém diga do seu lado, não, você errou, volta atrás e continua. Não vai haver jogo, porque ninguém corre risco desse jeito, né? E a ideia que Pedro está falando aqui é que o cristão precisa entender que o sofrimento é que dá sentido à própria vida, né? É no sofrimento em que as pessoas crescem, é no sofrimento que você mantém a fé, é no sofrimento em que você se regozija em Deus por aquilo que você... Pedro chega a dizer que você tem que se sentir digno de sofrer por Cristo, é motivo de regozijo. Aliás, vou dar um spoiler aqui do livro que está chegando, né? Domingo a gente vai lançar um livro, se Deus quiser, o pastor Davi escreveu um capítulo sobre como tornar Cristo conhecido por meio do sofrimento. Compra o livro, viu, gente? Compra o livro. Vamos lá, prática. O que a gente vê para hoje nas cartas de Pedro? Bom, a primeira de todas, as duas cartas, né? De todas as duas. Sadi, bota para mim aí. 1 Pedro 4:11. Ele fala de um tema que a gente conversou o outro dia, que foi uma situação muito categórica que o pastor Daniel conversou comigo, que ele fala, né, você tem o dom de falar, então faça de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar, faça com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. A gente tem muito esse costume no meio cristão de dizer assim, não, mas só eu faço. Se eu não for, ninguém vai. Se não sou eu, sei lá, para tirar a oferta, ninguém tira. Se não sou eu para ligar o som, ninguém liga. Se não sou eu para passar o slide, ninguém passa. Então vai lá e faz. É isso mesmo. Que bom que você é a pessoa que está fazendo. E se glorie nisso, e glorie Senhor nisso, eu quero dizer. Glorie-se no Senhor nisso, porque se não é você, e se Deus te deu esse chamado para você exercer, então o exerça. Se não tem outra pessoa para te auxiliar, o sofrimento faz parte, né? O sofrer é também para a glória de Cristo. E entender que Deus está no controle disso o tempo todo é se submeter e não achar ruim. Porque às vezes você está passando sozinho porque você precisa aprender alguma coisa. Ou porque você precisa demonstrar para outros alguma coisa, né? A ideia de você trabalhar ou exercer coisas é igual a pastora Inês falou mais cedo. Às vezes as pessoas olham de fora e veem a glória de Deus no seu caráter por estar fazendo. Se fosse eu ali, eu não teria feito. Eu não ia ficar tirando oferta toda hora, eu não ia ficar fazendo isso. Tem 3 anos que a pessoa fica tirando oferta todo culto, só ele sozinho. Isso é algo diferente. Tem alguma coisa aí que essa pessoa pode me ensinar. E é uma coisa que, se a gente não se atenta, né? A gente acaba deixando passar e come mosca. E fica reclamando e vira murmuração. E da outra
A outra coisa que eu queria falar era de 2 Pedro. 2 Pedro, não precisa abrir não, porque é muito grande. É 2 Pedro, no capítulo 1, do 5 ao 8, que ele fala da bênção, né? Que não, você tem que se preparar para a bênção. Você pede a bênção e Deus... Eu achei isso muito bonito. Na nova versão transformadora, ele traz transformações grandes mesmo. Ele fala no texto que Deus... você não pede a bênção esperando a bênção. Você pede a bênção porque você tem fé no Senhor. E Deus dá a bênção para que você não se tente com as coisas do mundo. Deus te dá uma casa boa para você morar, Deus te dá um carro, Deus te dá as condições para que você viva, para que você não fique desejando coisas lá fora. Mas isso não vem de qualquer jeito. Ah, Senhor, me dá uma promoção, me dá um trabalho melhor. Ai, não sei o que, me deixa ajudar mais pessoas. E você não faz nada, você fica parado. Você tem que estudar, você tem que se capacitar, você tem que estar com as ferramentas em dia para se tornar uma ferramenta útil na mão do Senhor. Porque não adianta de nada Deus te dar oportunidade, e quando a oportunidade vir, você não tem capacidade. E aí a oportunidade vai ter que ser passada para outro. E quem perde é você, porque o projeto e o reino de Deus não vão parar por causa disso, né? Para hoje em dia, Inês, o que você viu? Eu achei muito interessante, incrível. Eu gosto muito. Eu sei que tem mulher que não gosta. Né? Quando ele dá o conselho aí para mulher casada, né? E para o marido também, né? Então ele diz lá no 3, né? Que para as mulheres se sujeitarem, né? Aos seus maridos. E eu acho isso assim, posso dizer assim, uma defesa para a mulher, sinceramente. Quando ela cumpre isso aqui dá certo. Né? Então, se sujeitar ao esposo e também ganhar o esposo com amor e não com falatório e ficar ali, né? Eu vou até olhar aqui. O 3:1, né? Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte, né, de suas mulheres, ou procedimento, estejam ganhos sem palavra. Então, a atitude da mulher dentro de casa, atitude de amor, fala muito, né, mais alto do que ficar rixosa e etc. E fala para os maridos serem inteligentes. E falam para os maridos serem inteligentes para que as suas orações não sejam, né, então, interrompidas. Diferente da abordagem de Paulo na carta aos Efésios e aos Colossenses, né? Eu acho incrível isso aqui. Dá certo, é isso. É uma receita que dá certo. E é um negócio que assim, né? A responsabilidade tá para um. Deus vai cobrar de um, né? Você tá guiando direitinho, homem? Você tá fazendo o seu papel legal? E de inteligência, né? Aí o 7, né? Igualmente, vós maridos, né? Tem que ser inteligente, tem que ter entendimento aí com a esposa. Então, para que as orações, porque há algo espiritual envolvido, né? No relacionamento conjugal. Jair, o que você viu para os dias de hoje na carta de Pedro? Nas cartas, né? Nas cartas. Nas cartas de Pedro, o alerta vai no capítulo 3, verso 11, que ele vai dizer, principalmente a sociedade mais jovem hoje, ele vai dizer sobre como se posicionar, como é que o cristão se posiciona, certo? Ele vai dizer que o primeiro princípio em que o jovem ou que alguém não sabe o que fazer, a primeira coisa que ele tem que fazer é se apartar do mal. Se ele se apartar do mal, já é um grande passo. Já ajudou muito. Já ajudou muito, porque a sociedade é inimaginável o número de jovens ou de aqueles desigrejados que a primeira opção dele é o mal. Quando deixa a igreja ou por afastar da igreja, a primeira opção é o mal. Certo? Ele diz, não, aparte-se do mal. Se você não sabe o que fazer da sua vida, a primeira coisa, aparte-se do mal. É o primeiro conselho, que se você está perdido na vida, não sabe para onde ir, não sabe o que deve fazer, não sabe que profissão ser, não sabe nada da vida, está perdido. Só sabe olhar o celular e ficar olhando as redes sociais. Então faça a primeira coisa, aparte-se do mal. Essa é a primeira... O ponto de começo. O ponto de começo. E a partir daí ele vai dizer, apartando-se o mal, faça o bem, pratique o que é bom. Agora, o que é bom não é aquilo que dá prazer à sua alma, é aquilo que é bom para Deus, aquilo que Deus diz que é bom. Que é bom. Certo? É esse que é o princípio. Se eu não sei o que fazer, aparte do mal e procure praticar o bem. Gente, a gente está com o tempo quase acabando. Tá quase, mas a gente tem que falar da carta de Judas. Ah, tá. Carta de Judas. Judas, ele se apresenta como irmão de Tiago.
Olha aí que legal, né? Judas se apresenta como irmão de Tiago, ou seja, ele era também irmão de Jesus. E é uma carta que Pedro usa, na sua segunda carta, Pedro usa o escrito da carta de Judas, né? Então elas foram escritas mais ou menos na mesma época, ali por volta do ano 65. Os destinatários, os judeus e gentios convertidos, e novamente alerta contra o contexto, falsos mestres e ensinos e por aí vai, né? Parece. Vamos lá, o que a gente vê sobre Jesus? Agora a gente tem que ser rápido, né? Vamos lá, apesar que a carta é pequenininha, né? Mas ela é muito profunda, mas vamos lá. O que a gente vê sobre Cristo, Inês, na carta de Judas? Então, quando ele fala assim que a gente tem que batalhar pela fé, né? Que nos foi dada, e eu coloquei assim que batalhar pela fé nos faz dar frutos. Mas como assim? Sim, porque quando você se torna uma testemunha, você só pode batalhar, né, por aquilo. Quando você demonstra, você vive aquilo, você tem que ser testemunha, né, daquilo ali. Você dá fruto, fruto que permanece. Até porque o Senhor disse assim, me levou assim, apontando para o Senhor, João 15, quando ele falou assim, olha, foi eu que escolhi você, para que você vá e dê fruto. Né? E esse fruto permaneça. Mas para isso tem que batalhar com fé e pela fé, senão não vai. Pedro, o que você viu que aponta para Cristo em Judas? Judas, ele fala de um pessoalzinho que, através de uns sonhos que eles têm, eles justificam certos comportamentos que vão contra aquilo que Jesus fala, né? E é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente acha que a gente está muito cheio da razão, muito cheio do espírito, né? E que os nossos sonhos proféticos, as nossas revelações astrais, as coisas que vêm... Revelamentos. Uns negócios assim que são tão profundos, que são tão heréticos assim, que você fica doido, né? Então, tem que tomar cuidado, tem que pautar tudo sempre na Bíblia. Cristo, ele é o referencial. Não pode ser a minha boa moral, o meu bom costume, o meu entendimento como grupo, o que a gente achou que é legal. Não, é o que Cristo diz. Cristo diz, e eu estou alinhado com ele, portanto sigo. Senão, mudo eu e mudo o sonho, muda a escrita, muda filme, muda tudo. Jair, o que você viu que aponta para Jesus em Judas? A questão dos falsos mestres, que Cristo Cristo já havia falado, né? Que haveriam no meio, que com essa subida dele ao céu, haveriam muitos falsos mestres, né? E ele se aparece. E Pedro e Judas, eles vão falar desses falsos mestres que estão trazendo doutrinas que não são a doutrina dos apóstolos naquela época. Imagina hoje, né? Como que nós estamos a mercê dos que mais tem aí é mestre esquisito, né? Exatamente, né? Para trazer para os dias de hoje, como é que a gente aplica hoje carta de Judas? Então, eu acho assim, a humildade de Judas, né? Que nós sabemos que os irmãos de Jesus não apoiaram o seu ministério, enfim, mas depois que eles se convertem, né? Ninguém dá carteirada. Judas, então, é outra pessoa, é transformado, né? E ele demonstra muita humildade em se colocar, olha, eu sou irmão de Tiago, mas eu sou servo de Jesus. Eu acho lindo, porque a gente vê hoje em dia, né, tantos cristãos, irmãos que se acham... Tem tanto título, né, hoje? Tantos títulos. Eu sou filho do dono do ouro e da prata. Né? Ele pode ter usado, eu sou irmão de Jesus, eu era aquele e tal, mas não, ele falou, eu sou servo, eu sou irmão do Tiago e servo. E os dois, né, eram irmãos. Pedro, o que você viu para hoje na carta de Judas? Lá em Judas 1:23, ele fala pra gente ter cautela na hora de resgatar os irmãos que estão afastados. E a primeira vez que eu entendi a cautela porque ele fala antes, né, das pessoas que trazem más condutas para dentro da igreja. Então a primeira vez que eu interpretei, eu falei, então talvez a gente tenha que ter cautela com quem a gente está indo e como a gente está fazendo. Mas não é só a cautela com quem, é a cautela com o ódio que a gente tem. Porque às vezes a gente cria ranço contra as pessoas e a conduta tá errada, é nisso aí, o ódio tem que ser o pecado. A gente tem que ter esse sentimento de ranço contra a conduta e não o ator. Então toda vez que... E isso é uma coisa que a gente não separa, eu falar casos absurdos aqui, tá? Em resumo rápido. Se você pensa que vai haver um ex-homicida aqui dentro da igreja, uma pessoa que cometeu um crime hediondo, qualquer que seja, ainda vou pegar pesado, se for uma pessoa que cometeu algum crime com alguma criança ou alguma coisa do tipo, e essa pessoa quer ser alcançada e transformada, como é que o meu coração tá para eu conseguir conversar com essa pessoa e separar a minha aversão à conduta dela é o pecado que afasta ela de Cristo, da pessoa quem ela é e que ela tem que ser salva. Então, Judas já dá um alerta pra gente ficar esperto nisso aí também. Com relação a Judas e Pedro, eles vão tratar de uma questão que era recente na época, que era uma doutrina chamada
a gnose, né? Ou o gnosticismo, que ainda hoje existe no Tá por aí. tempo. Está por aí. A ideia de que você tem um conhecimento superior que só algumas pessoas têm, né? Então é fundamental que os cristãos leiam isso, porque a gnose campeia no meio evangélico com muita gente lançando novas doutrinas que às vezes são antibíblicas, né? Novos estudos, novos conhecimentos. Não é só a gnose do gnosticismo que está influenciando a igreja, é dentro da própria igreja os falsos mestres se levantando. E os ensinos, os né, que são ensinos trazidos. errados, né? Então é muito disfarçados. importante que a carta seja lida e seja aprendida, porque ele está combatendo uma doutrina da época, que era muito fácil de ser aceita, e tanto é que a igreja teve que criar um credo apostólico para tentar, já que as pessoas não tinham acesso à leitura, né? A igreja também hoje precisa estar atenta a essa questão, né? Gente, nós passamos o tempo bom demais, mas vamos lá, 10 segundos para cada um para se despedir. Queridos, o que eu tenho para dizer é que quem não está fazendo a leitura ainda do roteiro anual, faça. Eu falo isso para os jovens todas as vezes que a gente se encontra nas alvoradas. Não existe demérito e não existe prejuízo em ler a Bíblia. Não tem como você abrir e não aprender alguma coisa nova. Ainda vou dar uma dica, se tá entediante, muda a versão, tá? A nova versão transformadora tá legal, NVI é forte, e Almeida corrigida e atualizada, então nem se fala. Então não tem desculpa não, tá? Pastor Inês. Queridos irmãos, complementando aqui, Pedro, ele alertou sobre o perigo que ia vir, né? Os falsos mestres, apostasia, tal. Já Judas diz, olha, já está presente dentro da igreja. O negócio vem se volumando e nós temos essa realidade hoje. Então, como se precaver? Estudando a palavra do Senhor e colocando ela em prática. Amém? Amém. Jair. Amém. Nós desejamos que você cresça, né? Nessa busca do conhecimento, não numa espécie de gnose de uma revelação especial, mas que você busque dentro da tradição da igreja, de todos os ensinos que já foram montados pelos apóstolos, que mantiveram a fé viva em Cristo, se mantenha nesta linha que você vai encontrar, né, a verdade, a revelação de Deus e o que é suficiente para a sua salvação. Amém? Amém. Abraço a todo mundo que é líder de Alvorada, todo mundo que participa de Alvorada. Não deixe de se inscrever no canal, de curtir essa live. Foi bom demais estar com vocês aqui, compartilhar com muita gente que não assistiu agora, mas que pode assistir depois, né? Vamos ter uma palavra de oração? Senhor Deus, que coisa boa é falar da tua palavra e como é bom perceber, né, a figura maravilhosa de Cristo permeando toda ela. Ao mesmo tempo que a gente pode aplicá-la para o nosso dia a dia. Esse escrito que é tão atual, ó Deus, para nós, ele é mais atual que o jornal de amanhã. Ó Deus, que coisa boa é viver a tua palavra. Então inspira-nos nessa caminhada e que todos nós que participamos dessa conversa possamos crescer no Senhor para a glória do teu nome. Somos gratos, oramos em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém. Beijo, gente. Deus abençoe. Boa semana, pessoal.